Bom, essa é uma aula de biomas e ela vai se dividir em duas partes. A primeira, a gente vai falar um pouco sobre os biomas mundiais e a segunda sobre os biomas brasileiros. Então, começando pelos biomas mundiais, o primeiro deles vai ser a tundra. A tundra é considerada o bioma mais frio do planeta, então vai estar localizada em latitudes extremas, no extremo norte do planeta. E a vegetação vai ser caracterizada por uma vegetação de pequeno porte, composto principalmente por musgos e líquens, que vão ser adaptados às baixas temperaturas, à baixa ocorrência de chuvas e principalmente ao congelamento de suas folhas. A tundra, ela passa a maior parte do ano congelada, cerca de 9 meses com neve. Então, isso impede o desenvolvimento de vegetações mais densas, por exemplo, né? E também as baixas temperaturas que vão dificultar essa ocorrência. Então, por isso, a vegetação vai ser característica por musgos e líquens. O segundo bioma vai ser a taiga, que também é conhecido como floresta de coníferas e floresta boreal, né? Ela, assim, de certa forma, tem certa semelhança com a tundra, principalmente pelo clima frio, mas ela tem uma grande diferença que é uma vegetação bem desenvolvida, de grande porte, de coníferas, né? Que são espécies com folhas aciculifoliadas, que são essas folhinhas que parecem espinhos, que impedem a acumulação de neve na superfície e impedem a evapotranspiração em grande escala. Porque como não há grande pluviosidade nessas áreas, não existe a possibilidade de perda de muita água pela vegetação. Então, por isso, né, essa adaptação ocorreu. É, E também a gente vai ter espécies rasteiras, né? Que são as gramíneas, principalmente. Então, essa é a taiga. Floresta temperada. Floresta temperada, ela vai estar localizada em zonas intermediárias de latitude, né? Entre os polos, né? Que ficam aqui em cima, aqui embaixo. E os trópicos, né? Que vão passar aqui cortando essas latitudes, mais ou menos. Vai ser caracterizado por um clima temperado e a vegetação vão ser divididos em três principais grupos. O primeiro deles, as árvores decíduas ou caducifólias. O que são essas árvores decíduas? São árvores que perdem suas folhas em determinado período, em determinado momento do ano. Então, o que acontece, né? Esse é o principal grupo da floresta temperada, né? Quando a gente pensa numa floresta temperada, a primeira coisa que vem na cabeça são essas quatro estações bem definidas. Então, a gente vai ter na primavera o surgimento das flores. No verão, essas flores normalmente caem, né? Mas as folhas continuam ali. No outono, essas folhas, elas começam a amarelar, né? Começam a envelhecer. E no inverno, elas caem. Então, é como se fosse um ciclo de vida das folhas, que vai acontecer sucessivamente. Então, é o nascimento, entre aspas, né, fazendo uma analogia, o nascimento, a vida, né, o envelhecimento e a morte. Outro grupo que a gente vai ter também, né, nessa floresta são as coníferas e as árvores de folhas largas. O outro bioma que a gente tem, outro bioma mundial que a gente vai ter, são as florestas tropicais, né? São essas florestas localizadas próximas aí do Equador, né? Então, o Equador está passando mais ou menos aqui, onde a setinha está indo. Então, a gente vê que existe realmente concentração na linha do Equador e também com proximidade aos trópicos, né? E desenvolvimento dessa vegetação.
A floresta tropical ela é bem expressiva no Brasil, como a gente vai ver mais pra frente, né, como a gente vê aqui no mapa também. E ela é caracterizada por um clima quente, com elevada precipitação. Existem biomas que a gente tem estações, né? Estações de seca, estações com alta umidade, estações secas, estações frias. E aqui no caso da floresta tropical, não. A gente vai ter uma estação assim constantemente quente e constantemente úmida, o que vai justificar a vegetação de grande porte que é desenvolvida nessas áreas, com espécies hidrófilas, que são espécies adaptadas à presença de umidade, uma umidade muito intensa, e latifoliadas, que são folhas largas, né? Como eu falei das coníferas que têm folhas que parecem espinhos, que não têm uma evapotranspiração muito efetiva, aqui no caso da floresta tropical, as folhas, as árvores latifoliadas, as plantas latifoliadas, né, vegetação latifoliada, ela vai ter essa folha larga justamente para fazer uma evaporação mais eficiente, justamente para eliminar mais água. Porque como é um clima constantemente úmido, constantemente recebendo água, essas, essa vegetação ela vai absorver essa umidade, mas ela vai precisar liberar também. Então, isso justifica essas folhas largas. As savanas elas também vão estar aqui, de certa forma, próximas ao Equador, mas não necessariamente vai ocorrer na faixa equatorial, né? São latitudes médias. O clima vai ser predominantemente tropical, quente e úmido. Quando eu digo quente e úmido, eu não estou falando que vai ser constante, que vai constantemente ter altas temperaturas e alta umidade, como acontece na floresta tropical, por exemplo. Nesse caso, a gente vai ter estações bem definidas, né? A gente vai ter uma estação seca, que vai durar por, por alguns meses, e depois a gente vai ter um período de chuvas intensas. Então, a vegetação ela não vai ser tão densa, igual acontece na floresta tropical, né? Então, a gente vai ter uma vegetação herbácea e com árvores esparsas. O que são árvores esparsas? São árvores distantes uma das outras. Aqui, na floresta tropical, a gente não consegue delimitar onde começa e onde termina cada árvore, porque é tudo muito junto, muito desenvolvido. Então, existem muitas espécies juntas ali. Já na savana, não. Na savana, a gente tem essas árvores esparsas que permitem essa delimitação, né? Elas são bem distantes uma das outras, né? Então, a gente consegue ter essa delimitação mais fácil. As pradarias, né, ou campos, no Brasil conhecido como pampa, vão começar, né, aqui no caso, as pradarias, perdão, elas vão estar mais distantes do Equador, né? A gente vai voltar a falar de latitudes intermediárias. O clima vai ser temperado e aqui no caso a vegetação ela vai ser predominantemente herbácea. E aí existe uma questão que é a questão de localidades, por exemplo. Opa, no mesmo bioma, a gente pode ter áreas onde chove mais e onde chove menos. É muito comum que isso aconteça. Então, aqui na pradaria, por exemplo, em áreas onde ocorrem maior índice de chuvas, a gente vai ter um desenvolvimento das gramíneas muito maior. Então, vão ter áreas que as gramíneas vão poder chegar até 2 metros de altura, por conta dessa precipitação mais intensa. Já em áreas onde ocorrem menos chuvas, esse crescimento vai ser mais lento, então as gramíneas vão ser menores. E também uma característica desse bioma é que ocorrem queimadas naturais que beneficiam as gramíneas. Então, é muito comum que ocorram essas queimadas e normalmente são queimadas naturais, né? Mas
hoje em dia existe a necessidade de fazer uma avaliação do que é natural e do que não é, né? Existem estações certas, existem momentos específicos que ocorrem essas queimadas que são naturais, mas existem outros que são causados, né? As pradarias elas são caracterizadas por áreas mais planas, então são áreas assim muito utilizadas, por exemplo, para pastoreio de gado e muitas vezes existe um incêndio criminoso, e tudo mais. Então existe essa necessidade de avaliação do que é natural e do que é criminoso, mas entender que existe a queimada natural e que ela é benéfica para as espécies que ali se desenvolvem. E por último, o último bioma mundial que a gente vai ter são os desertos, né? Os desertos não necessariamente vão ter a ver com alguma faixa latitudinal, tipo, vai ser próximo ao trópico, não, vai ser próximo ao Equador. Não. Existe sim uma tendência, né, principalmente aqui no sul, né, numa faixa latitudinal específica, mas o deserto ele está muito mais relacionado a áreas secas e com altas temperaturas, alta variedade de temperatura. Então, por exemplo, aqui no próximo ao Andes, a gente vai ter o desenvolvimento de um deserto, mas não por conta de latitude, não, mas por conta da cordilheira que se desenvolve e impede a passagem de chuvas, por exemplo. Então, a localização vai ser áreas de baixa umidade e alta variação térmica. O clima vai ser árido ou semiárido, então é importante saber que toda vez que a gente está falando de um clima árido e semiárido, a gente está falando de climas secos. E vegetação, como não tem água, não vai ter um desenvolvimento tão efetivo assim, né? A gente vai ter gramíneas, mas diferente do que a gente viu, por exemplo, na taiga, como a gente viu na savana, na pradaria, não vai ser um campo de gramíneas, não tem água suficiente para isso. Então vão ser gramíneas localizadas, né, em alguns espaços e árvores não, perdão, pequenos arbustos que vão se localizar ali também, árvores também de pequeno porte, mas assim, em muita pouca quantidade, justamente por conta dessa falta de água. E aqui eu destaquei também as plantas xerófilas e destaquei o cacto, né, que é um exemplo, para evidenciar o que é uma planta xerófila, né, que é um termo que já foi cobrado no Enem, assim como latifoliado, né, são termos que já caíram, já foram cobrados. O que são plantas xerófilas? São plantas adaptadas ao clima seco e que têm capacidade de armazenar muita água. Então, tem capacidade de suportar esse período de seca porque ela tem um estoque de água próprio. Então, por isso ela consegue sobreviver nesses climas quentes. Então, a gente encerra os biomas mundiais e entra mais especificamente nos biomas brasileiros, que, em comparação aos biomas mundiais, tem uma certa importância para o vestibular, porque não muito mais cobrado, mas ele normalmente é mais exigido, principalmente pelo Enem. Então a gente começa com a Amazônia, né, fica aqui localizada ao norte do Brasil, que é um bioma caracterizado por um clima equatorial úmido, ou seja, a gente vai ter alta pluviosidade e elevada temperatura o ano todo, então não vai ter estação de seca em momento algum. A gente sempre vai ter essa grande umidade e essa alta temperatura. É uma floresta tropical, né? Como a gente viu, um tipo de floresta tropical. Passa pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Não precisa saber onde passa ou não. Só precisa saber que está no norte. Isso já é o mais importante. Saber que está no norte. Saber localizar, por exemplo, se der um mapa de bioma, saber que a Amazônia está aqui, nessa área. É o maior bioma que a gente tem no Brasil. Por conta, né, desse clima
de grande chuva, de grande chuva não, também de chuva, mas de grande umidade, de alta temperatura, a gente vai ter uma vegetação com muita diversidade e de grande porte. Então a gente vai ter ecossistemas bem variados nessa floresta. A Amazônia, ela é o bioma mais preservado do país, né? Porém, ainda assim, é, ela já teve 16% de sua área devastada. Então, tipo, quando a gente fala do Brasil, a gente sempre vai estar falando, infelizmente, de devastação, de, de áreas de biomas, né? Por diversos motivos, como a gente vai ver no próximo slide, mas é legal saber que é o mais preservado, mas que também já foi bem devastado. E é ainda hoje muito devastado. E é considerado o maior abrigo de biodiversidade do mundo, né? Maior floresta tropical do mundo. Ela é muito importante, principalmente no Brasil, por ser um resfriador natural, um resfriador atmosférico, né? Os famosos rios voadores que trazem pluviosidade para as regiões sudeste, por exemplo. Então tem uma importância fundamental no clima brasileiro e no clima mundial também. E aí, como eu falei, né, os principais problemas na Amazônia são o desmatamento, queimadas, garimpagem, agropastoreio e biopirataria. Muito intensa hoje, né? Causam muitas discussões hoje acerca do que deve ser preservado ou não, né? Aquele conflito entre economia e produtividade e preservação. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre nenhum conflito ou coisa do tipo, mas é legal dar uma lida também, né? Principalmente sobre o garimpo, que causa muito conflito de terras com populações locais da Amazônia, principalmente populações indígenas. É, mais para frente também em aulas de agricultura, conflitos de terra, a gente provavelmente vai tratar um pouco sobre isso, né, sobre esses conflitos. Mas é legal dar uma lida, entender um pouco sobre esse assunto. Segundo o bioma brasileiro, Mata Atlântica, né, que é caracterizado principalmente por estar aqui mais nessa faixa litorânea do Brasil, vai basicamente do norte ao sul, literalmente, do país. É uma floresta tropical também, passa pelos estados Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Mais uma vez, não precisa saber por quais estados passa, em nenhuma questão vai chegar e falar: ah, a Mata Atlântica passa por quais estados? Não, mas é bom saber que ela ocupa principalmente essa faixa litorânea. A vegetação, por conta de ser uma floresta tropical e por conta de apresentar grande umidade e altas temperaturas, vai ter uma vegetação de grande porte também. Então, as copas das árvores vão chegar até 60 metros de altura, né, que é uma altura muito grande. Vai ser uma área úmida e sombreada e possui muitas espécies endêmicas. São espécies que só existem lá, só existem na Mata Atlântica. E esse é um dos principais problemas, né, da devastação da Mata Atlântica. Essas espécies que são é, únicas daquela área, né, e que com todo o desmatamento que já ocorreu na Mata Atlântica, acabam sendo prejudicadas e extintas. E a Mata Atlântica tem uma importância econômica, né, porque atualmente 72% da população brasileira vive nesse bioma, principalmente por ser uma faixa litorânea, né? E principalmente por concentrar aqui as grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, entre outras. Concentra 70% do PIB nacional, abriga comunidades tradicionais, incluindo os povos indígenas, ajudam a regular o clima, além do turismo ecológico que acontece nessas áreas, e estudo de plantas medicinais, né? Por conta dessa grande diversidade de espécies que
se desenvolve mesmo nesse bioma. E aí, como eu falei, né? O bioma da Mata Atlântica, ele já foi muito devastado. Historicamente, quando a gente pega a história do Brasil, a gente tem, desde o descobrimento do Brasil, a gente tem a exploração do pau-brasil, que já levou grande parte da vegetação desse bioma. Posteriormente, a gente tem desenvolvimento da cana-de-açúcar e do café no sul e sudeste, respectivamente, que causa também uma devastação muito grande. E hoje ainda, né, existe aí uma degradação muito grande. Então, quase 90% desse bioma já foi devastado. Então, hoje restam 12,5% da floresta que existiu originalmente. Então, é o bioma que mais foi devastado no Brasil, principalmente por se localizar em faixas litorâneas, né? Quando a gente pensa na chegada dos colonizadores, a gente pensa que eles já chegam aqui, né, nessa faixa, nessa, nessa floresta. Então, foi muito devastada. Então, é realmente muito significativa as áreas que foram destruídas. O terceiro bioma é o Cerrado, né? O Cerrado que está aqui, mais aqui no centro, passa pelo Nordeste. É constituído principalmente por savanas, abrange os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, São Paulo e Distrito Federal. Mais uma vez, não precisa saber quais são os estados que abrangem esse bioma. Saber que ele está aqui mais ou menos nessa área mais central do Brasil. E é importante saber que ele está aqui. Não precisa saber quais estados ele está passando, mas que ele está aqui. Ele contém 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul: Tocantins, Araguaia, São Francisco e da Prata, e o que favorece, né, a biodiversidade da área. Porém, é sempre importante pensar, né, que essas bacias elas já sofreram muitas alterações. São Francisco, principalmente, né? Então, é complicado pensar nessa biodiversidade que está sendo ameaçada, né? Principalmente por conta dessas ações antrópicas. É, principalmente quando elas são mal planejadas, né? E acabam ameaçando a biodiversidade local. A vegetação, ela é caracterizada principalmente por árvores com troncos tortos. Quando a gente pensa no cerrado, a gente já pensa nessas árvores de troncos mais retorcidos, né? Como assim da imagem. É bem característico do cerrado. Árvores também com folhas geralmente grandes e rígidas. Plantas herbáceas que têm órgãos subterrâneos bem desenvolvidos para armazenar águas e nutrientes. O cerrado, ele tem estações bem definidas. Lembra quando eu falei que a Amazônia ela é o ano todo, o tempo todo, úmido e quente? No cerrado não. No cerrado a gente vai ter estações de extrema seca e estações com muitas chuvas. Então a gente vai ter esses períodos definidos. E por isso a importância de plantas herbáceas que conseguem armazenar água, porque em períodos de seca elas precisam ter um reservatório próprio de água para conseguirem sobreviver. Então é bem importante esses órgãos bem desenvolvidos. E problemas podem ser causados por incêndios. E aqui eu destaquei, né? Podem ser naturais ou causados pelo homem. O cerrado, assim como a pradaria, eu destaquei que tem incêndios naturais, o cerrado também tem incêndios naturais. É normal, é favorável para o bioma, mas hoje, principalmente, atualmente, principalmente, existe uma expansão da agropecuária muito intensa nessas áreas. Então, é muito comum que ocorram cada vez mais incêndios, cada vez mais desmatamento nessas áreas, né? Então, a gente tem o cerrado que passou por grandes modificações, né? Que já causam extinções de várias espécies.
e depois da Mata Atlântica, né? Coloquei aqui depois da Mata Atlântica. Foi o bioma mais alterado pelo homem. Hoje, assim, sofre muito com ações antrópicas, né? Com assoreamento dos rios, pelo garimpo, que além de causar assoreamento, também causa a contaminação dos rios com mercúrio, a erosão causada pela mineração e atualmente, né, como disse, a expansão da agricultura e da pecuária, a monocultura intensiva de grãos, principalmente da soja, causa o esgotamento de recursos naturais da área e a pecuária extensiva também vai causar aí prejuízos para esses solos, né? Além disso, quando a gente pensa na agricultura, a gente pensa nos grandes produtores que utilizam fertilizantes químicos e agrotóxicos que é, provocam consequências no solo, consequências negativas, né? Porque contaminam o solo. Então, o Cerrado ele realmente hoje passa por um problema muito grande com essa expansão da agropecuária. E além disso, da gente passar para o próximo bioma, queria destacar uma coisa muito importante, que é bem cobrado no Enem, assim, já foi muito pedido, que é sobre o solo do Cerrado, né? O solo do Cerrado, ele é muito ácido. Então, normalmente, utiliza-se da calagem, né? Que é a utilização do calcário para corrigir o pH desse solo. Que é calcário, que é uma substância básica, então é utilizado no solo para corrigir e poder ser utilizado para a agricultura. Então, é legal saber que a calagem é muito utilizada no cerrado para fazer essa correção de pH. E aí, o próximo bioma, a Caatinga. A Caatinga, que é um clima semiárido, né? Como eu falei lá dos desertos, é um clima mais quente, mais seco. E por isso a vegetação ela não vai ser uma vegetação muito densa, muito desenvolvida, né? Vai ser espécies com poucas folhas e adaptadas aos períodos da seca. Aqui a gente vai encontrar a vegetação xerófila, né? Como eu falei dos cactos. Árvores baixas com troncos tortuosos também, e que apresentam espinhos, né? Como eu falei, as plantas xerófilas. Além de espécies as quais perdem suas folhas no período da seca, né? Justamente aquele mesmo princípio de raciocínio das latifoliadas. Se na Amazônia eu tenho um clima muito úmido e eu preciso de folhas largas para eliminar mais água, na Caatinga a gente não tem umidade. Então a gente não pode eliminar água. A gente já não tem água. Se a gente eliminar, a planta não vai resistir. Então por isso que ela perde suas folhas no período da seca, para conseguir armazenar mais água, né? Para dificultar essa perda de água. Também apresentam muitas espécies endêmicas, a Caatinga, né? Muitas espécies locais que só se encontram na Caatinga. E ocupa o estado do Ceará, além de parte do Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Não precisa saber quais são esses estados, mas saber mais ou menos onde ele se localiza. A Caatinga é um ecossistema muito alterado, seus ecossistemas são muito alterados, né? Principalmente pelo cultivo e pelas pastagens. É uma área muito utilizada para pastagem, principalmente. O desmatamento e as queimadas são práticas comuns, né, para fazer essa limpeza dos terrenos. E é considerado um bioma em extinção. Então, é realmente muito crítica também a situação da Caatinga, né? Aconselho para quem tiver interesse, dar uma lida melhor sobre a Caatinga. Eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não tenho muita propriedade para falar sobre. Mas é bem interessante também a Caatinga. E aqui eu trouxe a imagem também, né, da questão da planta xerófila, do cacto, né? Isso aqui são folhas adaptadas para evitar a perda de água. Então, essas folhas que foram transformadas em espinhos, né, entre aspas. Então, essa é a ideia da planta xerófila.
O Pantanal, né? O Pantanal, que é a maior planície inundável do mundo, né? Corta os estados do Mato Grosso do Sul. É uma planície aluvial, como a gente viu lá na aula de formação, por exemplo, de bacias sedimentares. Aqui no caso, quando a gente fala de planície aluvial, a gente está falando de formação por transporte de sedimentos pelos rios que passam pelo Pantanal. É uma área caracterizada por altas temperaturas e grande índice pluviométrico. Então, no verão, a gente vai ter o verão quente e chuvoso, e no inverno, frio e seco. No inverno, principalmente, a gente tem um momento mais favorável para ocorrência de queimadas também, né? No, no Pantanal. Não sei se vocês lembram, em 2020, se não me engano, ou 2019, desculpa, tô um pouco perdido com as datas, mas eu acho que 2020, que a gente teve as queimadas no Pantanal, aquela queimada intensa, que durou meses, que devastou grande parte, mais de 20% do bioma, né? No caso, a gente não tá falando, a gente tá falando de um período mais propício, né? Porque a gente não vai ter chuva para ajudar a controlar essas queimadas. E que, assim, tem uma grande importância, né? Foi o principal desastre que aconteceu no Pantanal. Então, também aconselho vocês a entenderem melhor o Pantanal, né? Por conta disso que aconteceu, dessa tragédia que aconteceu, e que pode ser utilizada como uma base de questões nos próximos anos, né? Não necessariamente perguntar especificamente sobre as queimadas, até porque é um assunto polêmico e o Enem foge, né, dessas questões, mas saber as características do Pantanal, né, saber mais ou menos como que funciona. O solo do Pantanal ele é muito utilizado para pastagens de gado, o que justifica, em partes, esses incêndios, né? Esses incêndios que podem ter sido provocados justamente por grandes produtores para fazer essa limpeza dessas áreas para utilização econômica, né? Mas assim, continuando, né? O Pantanal ele tem uma vegetação que apresenta grande diversidade de espécies também, como gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. Como eu disse, né? Quando a gente pensa numa área muito grande, né? Quando a gente pensa num bioma, a gente tem que pensar que existem áreas que vão ter mais chuvas, áreas que vão ser inundáveis, áreas que não vão ser. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, no Pantanal, a gente tem áreas que são inundadas praticamente o ano inteiro. Então, são plantas que vão ter que ter um desenvolvimento específico para suportarem essa grande quantidade de água. Vão ter áreas de mata ciliar, que vão ser áreas com árvores com vegetação mais densa, árvores de maior porte, e áreas que não vão ser que não vão ser inundadas ou que vão ser inundadas por pouco tempo, que são áreas assim que têm certa semelhança com o Cerrado, inclusive, até por conta da proximidade, e que vão ser áreas que não vão ter necessidade dessa vegetação adaptada à água e que vai ter que ser adaptada mais à seca, né? Então, a vegetação ela vai ter influência da Amazônia, porque por conta da proximidade também, e do Cerrado. O Pantanal, como eu disse, né, das queimadas, sofreu aí um aumento significativo, vem sofrendo um aumento significativo. Né? Em 2019, a gente já tinha um crescimento de mais de 300% mais queimadas do que ocorreu em 2018. Então, esse número ele cresceu significativamente em 2019. E aí, quando a gente pensa em 2020, a gente tem um aumento mais significativo ainda, né? Então, o Pantanal ele tem esse problema que ele vem sofrendo, né, por conta dessa tentativa de exploração e o desgaste que vem acontecendo no Pantanal.
E por fim, o Pampa, o último bioma brasileiro. O Pampa ele se localiza aqui no extremo sul do país, né, no Rio Grande do Sul, mais especificamente aqui. É, a vegetação é campestre, formada por gramíneas, herbáceas e algumas árvores, principalmente. Então a gente não vai ter uma vegetação muito expressiva de árvores e tudo mais, mas a gente vai ter algumas árvores esparsas assim, aqui também. E essa é uma área muito utilizada para pastoreio e incêndios. E incêndios que ocorrem, né? Que não permitem o estabelecimento de vegetação arbustiva. É um dos motivos, né? Aqui também a gente tem um clima mais frio, que também não é muito favorável. Mas como é uma área muito plana, a gente tem aqui o desenvolvimento do pastoreio, principalmente. Porque é uma área com gramíneas, né? Herbáceas e herbáceas que vão servir de alimento para o pasto, e são áreas planas, então também favorável para esse pastoreio. O que vai causar a compactação do solo, né? Então, de certa forma, também vai ser uma atividade que vai prejudicar o bioma, que vai prejudicar o solo. E por fim, aqui para encerrar, eu coloquei esse último slide para juntar todos os biomas. É muito comum que o vestibular dê um mapa completo sem esses nomes, né? Só com diferenciando as áreas. E dê números, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E diga, no 1 a gente tem alta pluviosidade, no 2 a gente tem isso, no 3 a gente tem isso. Qual a alternativa correta? Então é importante que vocês saibam onde está cada bioma, saibam mais ou menos. Porque a partir daí vocês já conseguem ter uma base de como é o clima. Saber, por exemplo, que a Amazônia está localizada, é cortada pelo Equador, então ela é uma floresta tropical, né? Então ela vai ter grande umidade e altas temperaturas. O Pampa ele está no extremo sul. O extremo sul já é um clima mais frio, não vai ter um desenvolvimento tão grande de vegetação. Então é importante que vocês tenham essa noção, essa capacidade de localizar os biomas, porque ajuda muito a resolver questões. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só procurar plantões, as monitorias. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Boa semana, bom dia para vocês.